Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Hoje a gente vai fazer uma análise a fundo do caderno 7 de conhecimento específico para analista advocacia. O tema é um trio de peso: bens públicos, serviços públicos e as parcerias com o terceiro setor. E com aquele foco especial na Lei 13.019/14, o MROSC. Um trio de peso e não é por acaso. No fundo, dominar esses três pilares é entender como o Estado, atua na prática. Como ele funciona no dia a dia. Exato. É sobre o que o Estado possui, como ele entrega os serviços para a população e, claro, com quem ele se associa para fazer tudo isso acontecer. E a FGV adora esse tema. Adora, porque ela explora as nuances, as exceções de cada um desses regimes. A banca não quer só decoreba, ela quer ver se o candidato entende a lógica por trás, sabe? Perfeito. Então vamos começar a desembrulhar isso. O primeiro pilar, o patrimônio do Estado. Bens públicos. A gente pensa logo em praças, ruas, prédios do governo, mas a definição é um pouco mais técnica, né? É sim. Tecnicamente, a gente está falando de todos os bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público. União, estados, municípios. E também autarquias e fundações públicas. Isso. Mas aí já vem um ponto que o professor Lessa destaca e que é a cara da FGV. E os bens de uma estatal, tipo a Petrobras? Boa pergunta. A regra geral é que são privados, certo? É a regra geral. Só que o STF colocou um grande depende nisso. Se aquele bem, mesmo de uma estatal, estiver diretamente afetado, ligado à prestação de um serviço público... Pensar num poste de luz, talvez? Perfeito. Um poste de energia. Ele ganha um status especial, quase como se fosse um bem público para fins de proteção. É o que o STF decidiu no tema 532. Entendi. Então, a função, a destinação do bem, acaba sendo mais importante do que quem é o dono no papel. Exatamente. E essa ideia de destinação, ou afetação, como o direito chama, é o que nos leva àquela classificação clássica. É ela que define todo o regime jurídico. Certo, vamos a ela. Temos três tipos. O primeiro, o de uso comum do povo. Ruas, praças, rios. O nome já diz tudo, né? Acesso universal. Ok. O segundo é o de uso especial. Aqui o bem tem uma missão. O prédio da própria Lerro, uma escola, um veículo oficial, eles têm uma finalidade administrativa específica. E por último? Os bens dominicais ou dominiais. Eu gosto de pensar neles como o patrimônio disponível do Estado, o estoque. O que seria isso na prática? Terras devolutas, prédios desativados, são bens que não têm uma destinação pública definida no momento. E essa categoria, a dos dominicais, que pode ser vendida, né? O que me leva àqueles três atributos de proteção dos bens públicos, os famosos 3 Is. O primeiro é a inalienabilidade. Isso. Mas a palavra-chave aqui é relativa. A regra é não pode vender. Pensa no absurdo que seria vender a praça central da cidade. É impossível. Mas os bens dominicais, os de estoque, são a exceção. E mesmo assim, não é uma venda simples. Precisa de lei, de licitação, de interesse público justificado. Tem toda uma burocracia. Faz todo sentido. O segundo I, imprescritibilidade. Ou seja, não dá para adquirir por uso capião. Nunca. Pode ficar lá 50 anos, construir uma casa, não adianta. O bem continua sendo público. A súmula 340 do STF e a Constituição são bem claras quanto a isso. E o terceiro I para fechar essa blindagem? Impenhorabilidade. Um credor do Estado não pode pedir a penhora de um bem público para pagar uma dívida. Não dá para leiloar o prédio da prefeitura, por exemplo. E como o credor recebe, então? Aí o caminho é outro. É o regime dos precatórios. É basicamente uma fila organizada de pagamento. O objetivo desses 3 Is, no fim, é proteger o patrimônio para o longo prazo, para as futuras gerações. Essa visão é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, o Estado não pode só guardar tudo, né? Como ele permite que um particular use um bem desses com exclusividade? Um quiosque na praia, por exemplo.
Para isso, existem instrumentos específicos com níveis diferentes de segurança jurídica. O mais simples, o mais frágil de todos, é a autorização de uso. Tipo um favor? É quase isso. É um ato unilateral, precário. O governo permite a mesa do bar na calçada, mas pode revogar a qualquer momento e sem dever nenhuma indenização. Ok. E subindo um degrau nessa escada de segurança? A gente encontra a permissão de uso. Também é unilateral, também é precária, mas já tem uma garantia a mais. Geralmente, se o poder público revoga sem um bom motivo, pode ter que indenizar. Uma banca de jornal é um bom exemplo. E no topo da pirâmide para os projetos maiores que exigem mais investimento? Aí a gente tem a concessão de uso. Aqui a conversa muda. É um contrato administrativo estável com prazo, que exige licitação. É como um casamento, sabe? Com direitos e deveres claros. Perfeito para um restaurante num parque nacional, algo que precisa de um investimento alto. Exatamente. A palavra-chave aqui é estabilidade. Certo. Então o Estado cuida do que é dele, mas também sabe que não consegue fazer tudo sozinho. E é aí que a gente entra no segundo grande tema que o professor Lessa destaca como essencial: as parcerias com a sociedade civil, o MOSRC. Exatamente. A Lei 13.019 veio para botar ordem na casa, sabe? Criar regras claras para as parcerias entre a administração e as organizações da sociedade civil, as OSCs. E o coração da lei são 3 instrumentos jurídicos. É crucial não confundir. Vamos a eles. O primeiro é o termo de colaboração. Pelo nome, colaboração. Parece que o governo chama para colaborar. E é essa lógica. No termo de colaboração, a proposta, a iniciativa, parte da própria administração pública. O governo desenha o projeto e busca um parceiro para executar. A iniciativa é de dentro para fora e o governo entra com dinheiro. Certo. E o segundo, o termo de fomento. Aqui a lógica se inverte. O fomento é um incentivo a uma ideia que nasceu fora do governo. A OSC tem um projeto, apresenta ao poder público e pede financiamento. A iniciativa vem de fora para dentro. Isso. E o maquiavel do professor Lessa traz um mnemônico ótimo. Fomento vem de fora, da OS. Ajuda muito a memorizar. Essa dica é de ouro. E o terceiro, o acordo de cooperação. Esse é o mais fácil. No acordo de cooperação, não tem dinheiro. Não tem transferência de recursos financeiros do Estado para a OS. É uma parceria de esforços, de estrutura, de conhecimento, mas sem grana envolvida. Entendi. Colaboração e fomento tem dinheiro, cooperação não. Mas se tem dinheiro, como se escolhe a OS? É uma licitação comum? Não, e essa é uma pegadinha clássica. O MROS criou um procedimento próprio, o chamamento público. O foco não é o menor preço, é selecionar a melhor proposta técnica, o projeto que melhor atende ao interesse público. Mais focado no objetivo, então. Mas tem exceções, casos em que não precisa do chamamento? Não dá tempo de fazer o processo, e a inexigibilidade, que é quando a competição é inviável, só aquela OSC específica tem a capacidade de fazer aquilo. E sobre a fiscalização do dinheiro? O MROSD também mudou isso, né? Mudou da água para o vinho. Antes, o foco era puramente contábil, a análise de notas fiscais. Ver se o dinheiro foi gasto. Exato. Hoje, o foco da prestação de contas é no resultado. A pergunta agora é: a política pública foi entregue, as metas foram cumpridas, é um controle finalístico. O que importa é o impacto na vida das pessoas. Faz todo sentido. Ok. O Estado tem seus bens, tem como se associar, mas e a atividade principal dele? Os serviços essenciais. Isso nos leva ao terceiro pilar, serviços públicos. Isso. E todo serviço público, seja prestado pelo Estado ou por um particular, tem que seguir aqueles princípios sagrados, né? Continuidade. Não pode parar. Modicidade das tarifas. Tem que ser acessíveis. Atualidade, ou seja, o serviço tem que ser moderno. E generalidade, que é o serviço para todos sem discriminação. Certo. E quando o Estado delega, entram a concessão e a permissão de serviço. Qual é a virada de chave entre as duas? Vamos usar a mesma analogia. A concessão de serviço é o casamento, contrato complexo, longo prazo, só com pessoa jurídica e exige uma licitação pesada.
concorrência ou diálogo competitivo. A empresa que administra uma rodovia. Perfeito. Já a permissão de serviço é mais um contrato de adesão, mais precário, e a grande diferença que sempre cai em prova é que pode ser dada para pessoa jurídica ou para pessoa física. O taxista. O exemplo clássico é o taxista. Também precisa de licitação, mas as modalidades são mais flexíveis. Certo. E aqueles nomes que sempre confundem na hora de terminar o contrato? Encampação, caducidade, reversão. Como a gente diferencia isso de um jeito fácil? Vamos lá. Encampação é quando o Estado retoma o serviço por interesse público. Não é culpa da empresa. Por isso, precisa de lei e de indenização prévia. O Estado diz, desculpe, eu preciso disso de volta. Exato. Já a caducidade é punição. A empresa descumpriu o contrato, o serviço está ruim, aí o Estado declara a caducidade e expulsa a concessionária. É o cartão vermelho. É o cartão vermelho. E a reversão não é uma punição, é o fim natural do contrato. Quando o prazo acaba, os bens essenciais para o serviço revertem e voltam para o Estado para garantir a continuidade. Agora sim, ficou claríssimo. E agora a parte que todo mundo espera. Onde a FGV gosta de armar cilada? Vamos aos pontos que o professor Lessa aponta. Vamos. Primeira pegadinha, sobre bens públicos. A banca vai te dar um caso de ocupação irregular de área pública. Uma família que está lá há 40 anos construiu casa e vai perguntar sobre os direitos. O candidato desatento vai pensar em posse, em indenização pela construção. E vai errar feio. A realidade jurídica é que quem ocupa bem público irregularmente não tem posse, tem mera detenção. A consequência prática disso, segundo a súmula 619 do STJ, é que não existe direito à indenização por benfeitorias. Nossa, isso é duro, perde tudo. Perde tudo. É um risco que a pessoa assume. Pesado. E a próxima armadilha? Uma novidade legislativa da nova Lei de Licitações, a 14.133. Por décadas, a gente aprendeu que a regra para vender um imóvel público era a modalidade de concorrência. Isso. Estava em todos os manuais. Pois é, só que isso mudou. A regra geral agora para a alienação de imóveis públicos é o leilão. Espera aí, então a regra mudou. Quer dizer, todo aquele material de estudo que falava em concorrência para vender imóvel agora está desatualizado? Isso é o tipo de detalhe que derruba muita gente. Exatamente. É uma mudança sutil, mas com um potencial gigante de cair em prova justamente por ser recente. A FGV adora isso. Anotado. Leilão para imóveis. E sobre o MROSC, onde está o perigo? A confusão entre os três instrumentos. A banca descreve uma parceria e pede para classificar. A bússola aqui é a dica do professor Lessa. A origem da proposta e o dinheiro. Isso. Iniciativa do governo com dinheiro. Colaboração. Iniciativa da OSC com dinheiro. Fomento. Não tem dinheiro envolvido. Sempre será um acordo de cooperação. Não tem erro. Perfeito. E para fechar, uma última pegadinha de serviços públicos. Uma bem prática. Todo mundo sabe que pode haver corte de luz ou água por falta de pagamento, desde que tenha aviso prévio. O detalhe está na Lei 14.015 de 2020. O que ela diz? Ela proíbe o corte do serviço na sexta-feira ou em véspera de feriado. Ah, essa é uma informação muito útil até para a vida. A empresa não pode te deixar no escuro durante todo o fim de semana. Exatamente. É uma proteção ao consumidor, um detalhe que mostra que o candidato está realmente atualizado com a legislação mais recente. Fantástico. Então, se a gente fosse amarrar tudo isso num pacote final, o que tudo isso significa? A grande lição, eu acho, é que o Estado age com uma mentalidade de guardião. Guardião do seu patrimônio físico, que é super protegido, e guardião da qualidade dos serviços. E para agir, ele usa desde contratos super rígidos, como a concessão, até parcerias mais flexíveis com a sociedade, mas sempre com regras claras e com foco no resultado final. Perfeito. A lógica por trás de tudo ficou bem mais clara agora. E isso tudo, no fim, levanta uma questão importante, sabe? Uma reflexão. Diante dessa demanda crescente por eficiência, até que ponto essa colaboração com o terceiro setor pode otimizar a prestação de serviços sem comprometer os controles e a responsabilidade final, que é sempre do Estado? É um equilíbrio delicado, sem dúvida.
Uma ótima reflexão para fechar. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto Alero Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Se houver algum tema específico que queiram ver aqui, deixe nos comentários. Até a próxima.